Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui só para mostrar esse vídeo no intuito de vocês entenderem mais ou menos o funcionamento do acoplamento da embreagem do compressor do ar-condicionado automotivo. Quando você aciona lá o botão do ar-condicionado no painel do seu carro, vários fatores acontecem até o compressor ser acionado para poder refrigerar o seu veículo na cabine, entendeu? São várias etapas elétricas que são acontecidas, né? Quando depois você aperta o botão. Essa parte elétrica vai ser assunto para um outro vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo para a gente abordar mais o que acontece quando acopla. O que é que faz acoplar, o que é que acontece no campo magnético que é gerado na bobina do compressor, entendeu? Eu tenho aqui um compressor do ar-condicionado montado, completo. O kit de embreagem, o que é? O kit de embreagem é essa parte da frente do compressor, que é composta pela polia, onde passa a correia, é composta pelo cubo ou espelho, e por trás da polia, entre a carcaça do compressor e a polia, tem uma bobina, que gera bobina ou magneto, que gera o campo magnético. Quando ele é alimentado com 12 volts ou 24, que pode ser usado em caminhões, máquinas agrícolas 24 volts, e nos veículos de passeio 12 volts. Ele vai chegar a alimentação por esse conector. O aterramento desse compressor aqui é feito na carcaça. Em alguns pode ser lá no plug e pode chegar o positivo e o negativo vindo do módulo ou alguma coisa do tipo. Esse daqui o aterramento é feito na carcaça, é um compressor de um caminhão Volkswagen 24 volts. Então vai chegar a alimentação aqui, como está aterrado, vai gerar um campo magnético na bobina que vai acionar o cubo. Vai puxar esse cubo e ele vai acoplar junto com a polia. Então quer dizer, vai começar a rodar tudo junto com a polia para poder movimentar os pistões aqui dentro. Desliguei o botão do ar-condicionado, ele perde o campo magnético, o cubo desatraca e fica rodando só a polia livremente, sem o ar-condicionado funcionando. Acionou o botão do ar-condicionado, ele vai acoplar o cubo, vai ficar rodando completo. Entendeu? Eu tenho um projeto de um compressor em corte, né? Eu estou fazendo lá ele aberto para mostrar o funcionamento dos pistões, trabalhando, as válvulas, tudo em corte, montado em corte para poder ver as partes internas. Eu vou colocar um trechinho de alguma parte que eu fiz dele, vou colocar um trechinho aí para vocês. Eu tenho aqui o kit de embreagem desmontado. O que compõe o kit de embreagem? O espelho, que é o cubo, espelho ou cubo, ele fica na parte de fora. Eu tenho a polia, que é onde vai passar a correia, no caso aqui é um canal A. Vai passar a correia aqui, tem um rolamento, que vai pegar no pescoço do compressor, ou mancal. E aqui eu tenho a bobina, ou magneto. Ela nada mais é do que um enrolamento de fios, né, pré-determinado pelo engenheiro e fabricante que projetou essa bobina. E aqui eu tenho a alimentação, que é igual à alimentação desse compressor aqui, do mesmo jeito. O aterramento na carcaça é de um mesmo modelo de compressor 6P também, só que esse daqui é para a linha passeio, 12 volts. Tem o aterramento na carcaça e aqui eu tenho o sinal que vai chegar ao positivo e gerar o campo magnético no enrolamento. Tá lá montado, vai ficar assim. Ele tem uma distância mínima aqui, que a polia vai ficar rodando livre. Acionou o campo magnético da bobina do magneto, ele vai colar aqui e vai rodar completo, fazendo o eixo do compressor e os pistões trabalharem. Geralmente o que acontece com essas bobinas, o que mais acontece de defeito é aquecimento. Pode ser vários fatores, até um condensador entupido, filtro secador saturado,
fica gerando aquecimento, o compressor trabalhando forçado, ele pode aquecer aqui e vir a derreter o verniz do enrolamento dos fios internos aqui, vindo ocasionar um curto, entendeu? Então, se você recebe um veículo desse e tá com curto na bobina, não é bom trocar só a bobina. Você vai trocar a bobina para você resolver o problema, mas você vai ter que identificar o que aconteceu antes para essa bobina queimar. Se foi uma saturação de filtro secador, uma queima do eletroventilador, do condensador, pode ocasionar isso. É uma bobina comum essa daqui. Eu tenho essa bobina dos veículos Delphi, dos carros que são equipados com bobina Delphi. Ela é uma bobina comum igual aquela, só que ela tem um plug positivo e negativo. Quando ela recebe alimentação, ela vai funcionar o mesmo campo magnético, só que é o seguinte, essa bobina, ela tem um termofusível aqui, que quando ela gera um aquecimento muito grande, para não vir comprometer a instalação ou alguma coisa do tipo, ele rompe esse termofusível. Em torno de 180 graus ele rompe, o termofusível vai parar de funcionar para evitar danos maiores. Então, pegou um problema desse, identifica, substitui a bobina e identifica mais algum problema antes de liberar o cliente. Acontece muito de trocar a bobina, gelou lá legalzinho, o pessoal libera o cliente, depois o cliente volta com a bobina queimada novamente. Então, aqui o pessoal costuma abrir essa tampinha aqui e fazer um jump, uma solda de uma ponta a outra. Funciona, só que é o seguinte, quando vinha a aquecer novamente, em vez do termofusível parar para evitar um dano maior, ele vai continuar funcionando até vir ocasionar um dano maior. Uma queima de instalação, um excesso de pressão, uma quebra de compressor, alguma coisa do tipo. Então pessoal, acrescentando junto com o espelho do compressor, eu tenho esse tipo de espelho que ele tem uma borracha. Lá dentro, ó, dá pra ver um pouquinho da borracha. E aqui, o que acontece? Tô andando lá com o meu ar-condicionado funcionando e tal. Se o compressor do ar-condicionado travar, se não tiver nenhuma segurança, ele vai comer toda a sua correia, vai quebrar, você vai ficar sem a correia. Alguns casos vai aquecer o carro, vai aquecer o veículo, vem parar de gerar alternador, correia de direção hidráulica, muitas vezes é a mesma coisa. O que acontece? Essa parte pega no eixo do compressor. Caso o compressor trave um pistão, alguma coisa do tipo, essa borracha ela é feita para elas quebrar, fica travada essa parte e a parte de fora fica rodando normalmente. Vai ficar, em alguns casos fica fazendo barulho, alguma coisa, mas você não fica imobilizado em algum local porque o veículo não anda por conta do travamento do compressor. Tem esse tipo de espelho aqui, cubo, que ao contrário da borracha, ele tem essas palhetas aqui. Caso ele venha travar o compressor, ele vai romper essas palhetas e vai ficar rodando ao redor livremente. Claro, em alguns casos fica fazendo barulho, alguma coisa do tipo, mas nada que você não possa se locomover até um local de parada para você ficar em segurança, ou dependendo do local que você esteja, você já pode ir direto para o reparo. Viu, galera? O teste para a bobina é muito simples. Consiste no multímetro. Você vai usar a escala de 200 ohms. Você vai usar uma escala de 200 ohms e utilizar a ponta de prova nas extremidades dos conectores, né? Devido positivo e negativo. Ele vai te dar um valor. 12 volts é em torno de 3,5 ohms a 5 ohms a uma temperatura de 20 graus Celsius. Pode variar um pouquinho de acordo com a sua temperatura. Se você estiver no local mais quente, se você estiver no local mais frio. Bobinas de compressor 24 volts, ela é entre 16 e 20 ohms, podendo variar também com a temperatura, que essa medida é para a temperatura de 20 graus Celsius, entendeu? Então, a bobina é muito além do que um enrolamento que permite a ligação do seu ar-condicionado. Queimou, deu curto, algum problema, vamos investigar o que aconteceu que levou aquela queima daquela bobina para não acontecer novamente, entendeu? E no mais é isso, é muito simples o sistema, muita gente não entende, não trabalha com ar-condicionado, mas tem vontade de entender mais ou menos. Basicamente é isso. Logo mais futuramente eu vou colocar um trecho do vídeo do compressor que eu estou fazendo em corte para mostrar como é por dentro o funcionamento
E logo mais a gente vai falar sobre os demais componentes do sistema de ar-condicionado. Viu, galera? Valeu, obrigado, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se não tiver esclarecido alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se inscreva, compartilhe com amigos. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário, alguma crítica, alguma sugestão, que a gente está aberto para melhoria contínua para todo mundo. Passar um melhor conteúdo para que todo mundo consiga entender o que é que está sendo passado. Meu galera, muito obrigado e até a próxima.